Amigos da Radiodifusão, amigas da Radiodifusão, estamos abrindo aqui mais um programa da série Os Empresários. Faz parte daquela ideia inicial que eu já apresentei algumas vezes, mas quem está vendo pela primeira vez tem necessidade de ser informado e é nossa obrigação comunicar o correto. Então, para você que está nos meios de comunicação, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no podcast do Léo Lopes, no Radiofobia, você está acompanhando esse nosso trabalho. Ele faz parte de uma série muito grande, aliás, não é de uma série, é um projeto que se chama Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio do Brasil. Então, independente do que nós estávamos falando das redes sociais, nós estamos comemorando os 100 anos de rádio. E esses 100 anos de rádio tem muita história para contar. Na primeira série, nós começamos com Vozes do Brasil, porque quem chega na sua casa, no seu carro, onde você estiver ouvindo o aparelho transmissor de rádio, é a voz do locutor. Agora, atrás dele, tem muita gente trabalhando. É a segunda série. É o rádio backstage. E a terceira série é os empresários. Porque atrás de tudo isso, tem gente que segura a marimba com muita força, com tenacidade, às vezes com dificuldade. E é isso que nós estamos contando. Normalmente é com talento e com muita alegria, porque quem é radiodifusor sabe como é bom trabalhar com rádio. Então, hoje nós vamos conversar com mais um radiodifusor que eu conheci há muitos anos. Faz tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas eu gosto dele do mesmo jeito de quando eu conheci, era um garotinho, conheci o pai dele, que era um baluarte, é um grande nome da radiodifusão que jamais será esquecido. Então, todas essas histórias você vai conhecer com a presença de Jacques Sanzoni, que eu descobri muito recentemente, que tem o nome do pai, Jair, tem Edson no meio, ele vai contar isso daqui a pouquinho. Eu não sabia que ele era Edson, sempre chamei de Jacques, né? E assim foi a vida inteira. E eu acho que o meio da radiodifusão o conhece por Jacques. Então, vamos conversar por aí. Jacques, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E conta onde você nasceu e por que o Jair, em vez de virar Jairzinho, como no caso do Jair Rodrigues, se tornou Jacques. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma pessoa que eu admiro no meio, que eu tenho um carinho especial, que eu faço questão de dizer para todo mundo que é meu amigo, é você, Luiz. Eu tenho realmente, assim, a gente vive num corre-corre danado, mas tanto você quanto eu até estava te elogiando pela sua produtividade, pela sua criatividade, de você estar cada dia mais presente no rádio, no meio, e você realmente, a sua cabeça faz muita falta para o rádio, porque você é realmente uma pessoa sensacional. Eu nasci na Penha, aqui no bairro de São Paulo, da Zona Leste, onde meu pai, né, meu pai e minha mãe moravam. Minha mãe era professora primária e meu pai era contador da prefeitura. Aí ele ganhou, depois de perturbar bastante lá, de um padre lá na Penha, padre chamado Silvio Copete, e ele, por causa disso, ele deu o nome para o meu irmão, de Silvio, e ele ganhou um amplificador, 2 cornetas e microfone, aí ele começou a fazer carro de som. Daí ele foi progredindo, aí ele comprou mais um conjunto desse, aí com outro conjunto desse, foi indo, e ele, na Penha mesmo, ele criou a Jaraguá Promoções, que foi uma empresa de promoção das mais importantes do país, sem dúvida nenhuma. Se você quiser, depois a gente fala sobre ela, mas aqui nós vamos falar sobre o rádio. Até que ele conseguiu o grande sonho da vida dele, que foi a Rádio Metropolitana AM de Mogi das Cruzes. E ele
montou a rádio e dali em diante ele só vivia para a rádio, mas a Jaraguá crescia muito, a Jaraguá engolia a Metropolitana. Aí ele nos chamou para conversar, eu, meu irmão, e ele falou que ele não, a rádio em si não estava conseguindo se pagar até. Ele estava pondo muito dinheiro na rádio. Aí nós tivemos a ideia de que se ele conseguisse mais algumas emissoras de rádio, a gente poderia fazer uma rede, mais ou menos como era na época, você lembra disso, como era a televisão antigamente, ou seja, pegava um videotape aqui, passava em São Paulo, depois no Rio, depois em Curitiba, Porto Alegre e tal. A gente conseguiria fazer isso com fitas. E foi o que nós fizemos. Ele foi conseguindo as rádios e nós trabalhando, crescendo para fazer as nossas emissoras de rádio. Tudo na base da fita. Então, eles faziam São Paulo ao vivo, depois eles iam para o estúdio de gravação e gravavam uma fita que depois era copiada para todas as emissoras de rádio. Foi assim que a rede metropolitana de rádio cresceu, e ele começou a gostar dessa coisa, tanto que ele sacrificou algumas coisas do rádio, das emissoras de rádio, para conseguir outras emissoras de rádio. Por exemplo, São Paulo, muito pouca gente sabe disso, e eu vou abrir o coração aqui e contar. A Rádio de São Paulo, a Rádio Metropolitana de São Paulo, ela trabalhava com 5 quilos, enquanto as outras tinham 50, com um ganho de antena ia para 100, e 2 elementos, sem ganho. E a gente brigava, a gente brigava de igual para igual, era time pequeno valente, mas a gente conseguiu fazer dela uma boa rádio. Uma coincidência dupla. Meu pai era contador, olha que coisa curiosa. Meu pai era contador porque desde os tempos de jovem ele cuidava da contabilidade do armazém de secos e molhados do pai dele em Mococa. Tá. Ele veio para cá, estudou mais, fez o curso de perito e conseguiu, através de concurso, trabalhar no INSS. Até aí, tudo normal. Um belo dia, um ex-colega dele, de escola, professor e diretor de um colégio estadual e Escola Normal Nossa Senhora da Penha, ligou para a casa do seu Armando, que no tempo era aquele telefone de baquelite, sim, tinha 2 dígitos, 5704528, me lembro bem. Aí ele ligou para o seu Armando e falou assim: Armandinho, aqui é o Nilo, tudo bem? Ele falou: tudo bem, eu preciso de uma ajuda sua. Do mesmo jeito que hotel, para ser 5 estrelas, ele tem que ter restaurante, salão de festas, convenções, eu preciso melhorar aqui, eu preciso criar um Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha. Eu estudei lá. Legal. Eu estudei no São Vicente de Paula. Ali do lado. Aí meu pai falou: tudo bem. Por que você está me ligando? Ele falou: porque eu preciso de um cara como você, que conhece contabilidade, que conhece as minúcias. Meu pai ainda era virginiano, e chamou meu pai para ser secretário do curso noturno, para montar o curso noturno. Aí meu pai chegou para mim e falou: olha, você está estudando no Liceu Pasteur, que fica a 350 metros de casa, tá tudo bem, eu posso pagar, porém, eu vou abrir um curso noturno para o Nilo e vai ter vaga à beça, porque não tem estudante ainda. Só o ano que vem é que vai ter vestibular e tal. Se você quiser se transferir, aí eu parei para pensar e falei: puxa, de Vila Mariana para Penha, aliás, Vila Clementino, é um belo de um trajeto. Mas meu pai merece, porque ele vai economizar. E aí eu fui estudar na Penha. Que bacana. E se você quer saber, parte do radialista que você conhece hoje nasceu ali numa ideia que eu tive de fazer um jornalzinho na escola, na classe, só que em vez de jornal escrito, era um jornal falado.
Essa é uma outra história que está no meu canal do YouTube, na série Como Nasceu. Mas nós vamos continuar sabendo. Então, já sabemos que o pai era o seu Jair Sanzoni. Isso. E é Jair com Y ou com I? Meu pai era com Y. Meu pai era Jair com Y. Então, aí ele deu o nome do primeiro filho dele para o padre, que ajudou muito ele, e o segundo filho ele colocou o meu nome, né? Jair. O Edson eu não sei explicar. Não sei explicar. E um Edson meio diferente, porque é um Edson com I, né? Normalmente o Edson é sem I. Mas depois eu descobri que o Thomas Edison é com I, o Pelé é com I, então tá tudo bem. E aí eles começaram, em vez de me chamar de Jairzinho, essas coisas que seriam normal, começaram a me chamar de Jaroca. Aí eu ficava muito bravo. E eu tinha um avô, que é o pai do meu pai, que se chamava Giacomo. E aí ele falava de domingo, olha, vamos na casa do vovô Jaquinho. Aí eu falava assim, não sou Jaroca, eu sou Jaquinho. E o Jaquinho virou Jax. Foi simplesmente isso, porque eu ficava bravo que me chamavam de Jaroca, aí eu passei a me chamar Jax. E aí ficou. Aí foi ficando, tanto é, Luiz, juro para você, quando eu entrei lá no São Vicente de Paula, que tinha chamada, as freiras, né, falavam Jair Edson, e eu ficava na minha, eu ficava procurando o cara, porque eu não era. Aí a minha mãe, que era professora, ia lá e explicava, olha, acontece isso. Aí elas punham entre parênteses Jax, e foi ali que eu aprendi que era um Jax com Q, CQ. Então, foi daí, pegou, ficou. Foi isso. Eu sempre escrevi com C e Q. Isso eu tenho certeza absoluta. É um nome, é mais francês, né? Jacques. Se o americano é Jack, o francês é Jacques. Com aquela... Mas eu não sou nenhum nem outro, né? Você, como filho de dono, que é como a gente é visto no começo, né? Antes de ser profissional e tal, o que te atraía mais? Era fazer programação musical, como a grande maioria dos filhos de dono, porque a música é que pega mais o jovem, óbvio. Ou era operar mesa, ou era desmontar equipamento e depois montar ou não saber montar. Como era? Então, quando eu ia muito com meu pai, que a rádio era lá em Mogi das Cruzes, a gente passava na casa de um gerente, que era o Durval Palomares, que eu tenho um carinho imenso, que há pouco tempo nos deixou, e pegávamos o Durval e ia para a rádio. E a rádio era ali na Praça Firmino Santana, lá no centro de Mogi das Cruzes, e eu ficava lá, criança, 7, 8 anos de idade. Luiz Fernando, eu tenho na minha cabeça a imagem da inauguração da rádio, é impressionante. Mas aí eu ficava lá, eu ficava vendo os locutores, as pessoas, os operadores, tudo. E aí um dia eu virei para o meu pai, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos de idade, eu falei, pai, eu quero ser radialista. É o meu sonho. Ele falou, então tá, então vem aqui. Ele me pegou pela mão, pegou uma flanela, um álcool, falou assim, olha, limpa todos os discos e vê quem canta e os compositores, para você aprender quem são. É muito importante você saber quem canta e quem compõe, para que você, um dia for falar desta música, você saiba quem é que fez a música. E eu comecei limpando disco, fazendo. Depois eu comecei fazendo um programa de domingo à tarde lá, isso já com mais tempo. Aí depois eu fui e nós criamos um programa chamado Enquanto Seu Amor Não Vem, que era de domingo, sábado e domingo, das 19 às 20. E aí o programa deu muito resultado, junto com uma equipe maravilhosa, citar alguns nomes, o Cacá, o Clóvis, o Marcos Paulo, que está conosco até hoje, e muita gente bacana que me ajudou bastante. E fazia locução, fazia o programa, depois eu fui fazer um programa diário, de segunda a sexta, e fiquei praticamente diário mesmo, eu fazia de segunda a sexta
um programa das 4 às 6 da tarde e depois o outro de sábado e domingo. Aí, mas o que me entusiasmava mesmo, Luiz, o que eu gostava era de produzir, era criar, não comerciais, mas sim, se necessário fosse, faria e fazia bem. Não vou dizer, não vou mentir, não. Era escrever a produção da rádio. Era os que a gente chamava de interprograma, né? E as chamadas de jogos de futebol, chamada dos programas, escrever alguns programas. Eu gostava disso, eu sempre gostei disso. A minha cabeça sempre foi muito melhor para criar para a rádio do que realmente fazer locução. E aí eu parei com a locução e fui fazer. E em 82, quando nós inauguramos a Rádio Metropolitana de São Paulo, o meu pai me chamou e falou assim: olha, você vai cuidar da rádio. E fui, e ainda em 80, isso foi em 81, né? Em 82 ainda eu tive a ideia de transmitir pela primeira vez um FM, uma Copa do Mundo. Conversei com Osmar Santos, que eu já conhecia, e ele me tratou muito bem, falou, nós vamos fazer. E o Edson Escatamaca ainda falou assim, mas nós precisamos da diretoria, que não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não, nós vamos fazer. E fizemos. Aí eu falei para ele, só vou transmitir os Jogos do Brasil. Ele falou, não, tudo bem. E nós fizemos, e foi aquela Copa que o Brasil perdeu para a Itália, mas estava um time muito bonito, muito bom, foi uma pena realmente. Meu pai gostou tanto da ideia, que ele tinha Jaraguá, que ele fez trio elétrico para desfilar na Paulista, ele não perdia nada, ele fazia de tudo. E a gente foi criando e eu trabalhando para que a rádio crescesse e tal. Aí foi quando eu tive uma conversa com uma pessoa que eu estou conversando agora, o Luiz Fernando, para assumir a rádio. E aí você estava ocupado, né? E nos recomendou o Lélio Teixeira. E o Lélio veio trabalhar conosco, foi quando nós colocamos a rádio ao vivo em São Paulo. O Lélio foi o precursor disso aí, o lutador para que colocássemos a rádio ao vivo em São Paulo. O Lélio realmente é um batalhador. O Lélio sempre trabalhou muito bem e eu me orgulho de ter o Cebolinha, eu não gosto de falar isso, mas tanta gente falou a vida inteira. Não tem jeito. Porque ele sabe, ele é forte, ele é cobra. Naquele tempo a gente separava as coisas, né? Quem estava começando era o Minhoca e quem era bom era a cobra. Ele já era, até porque ele já tinha trabalhado no estúdio Free, o Walter Guerreiro já tinha sofrido muitas coisas. Bom, você falou en passant da Jaraguá. Vamos falar um pouquinho para que as pessoas entendam. Jaraguá não foi rádio, foi um sistema de transmissão quase radiofônico, mas sem as ondas sonoras. Sim. Ou seja, não pela transmissão eletromagnética, mas era um jeito de fazer publicidade ou fazer um outro tipo de comunicação. Fala um pouco da Jaraguá para a gente. Então, a Jaraguá começou como um sistema de alto-falante, né? Fazia os carros que meu pai alugava, eram lotação na época, não era nem táxi. Depois ele foi comprando os veículos próprios, tendo os funcionários, fazia muita quermesse, fazia muita festa religiosa, fazia as festas lá na Penha, e aí ele foi crescendo, aí ele cresceu, veio para a Praça João Mendes, continuou crescendo a Jaraguá, aí começou... Bom, a Jaraguá chegou num ponto, Luiz Fernando, que ela fazia o Carnaval de São Paulo absolutamente tudo, arquibancada, som, iluminação, organização, tudo. Fazia tudo, montava tudo. Fazia o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E a Jaraguá foi a primeira e única empresa a fazer a decoração da Marquês de Sapucaí. A Marquês de Sapucaí só teve decoração uma vez, que foi na inauguração deles. E quem fez foi a Jaraguá. Fazíamos o Carnaval de Niterói. Carnaval no interior do estado de São Paulo era um monte. A gente se dividia. Eu ficava com São Paulo, meu irmão com o Rio, em Niterói, o meu pai com os carnavais do interior.
a Jaraguá era forte, fazia muita feira, fazia feiras assim enormes, né? Nós fizemos, acho que a primeira da feira de Uberlândia, fizemos assim, é até difícil falar assim. Fizemos feira no Parque da Água Branca, feira no Iembi, feira em grandes eventos, em grandes parques. Nós éramos contratados exclusivos para fazer a Jaraguá, né? Para fazer estande para o Banco Real durante 5, 6 anos, a ponto de comprarmos um trailer para que não tivesse que montar sempre um estande para o Banco Real, porque a feira tinha feira aqui, depois tinha feira... Todo final de semana tinha feira e esse trailer era mais fácil do que mandar a equipe montar. E o Banco Real acertou numa boa, porque era um trailer muito bonito, muito luxuoso e não precisava das camas, essas coisas todas. E ele foi adaptado, foi colocado uma barraca do lado de fora dele para que as pessoas fossem atendidas. Foi um negócio de gênio dele mesmo. Ele era muito bom no que ele fazia, né? E ele, nesse ponto, eu não tenho como falar como é bom ter sido filho dele, ser filho dele, né? E ele era realmente muito, muito vivo, muito fácil, muito sagaz. Na época em que eu conheci o seu Jair, ele era um batalhador para conquistas para a radiodifusão, não só no sentido paulista, na ESP, mas também na ABERT. Sim, sim. Ele não era político, mas ele tinha que agir politicamente, como sempre a gente tem que fazer na vida, para conquistar coisas para a radiodifusão no todo, não é só para a sua emissora. Ele foi vice-presidente da ESP, foi vice-presidente da ABERT e foi presidente do Sindicato dos Radiodifusores de São Paulo. E foi aquela greve grande que deu em 86 dos radialistas. É lógico que a primeira rádio que eles miraram foi a do meu pai, né? E nós, nessa época, o Paulinho Leite trabalhava comigo, o Newton Lobo, o Paulo Souza, e eles não deixaram o pessoal entrar. Foi muito bacana. Eles me ligaram, eu fui para lá, me falaram um monte que quiseram, tal, me xingaram. Aí eu falei assim, você é radialista, né? A pessoa sou. Eu falei, então o que é um Achure? O que é um Neumann? Fala para mim. Aí ele, você não tem, não, você não é radialista, você deve saber o que é uma ITC. Sabe o que é uma ITC? Aí começou a me xingar e foram embora. Porque radialistas não eram. Às vezes tem infiltração, e fora isso também, a gente sabe que tirar uma rádio no ar é um problema. Né? Até um problema legal em relação ao Ministério das Comunicações, que dá a você a concessão para explorar o serviço de radiodifusão e tal. E parece que tem um time cujo prazer é ver o cirquinho pegar fogo. Sim. Eram pessoas infiltradas, porque radialistas não eram. O radialista ele é um amante do rádio, né? Ele é um amante do rádio. Ele é capaz de se sacrificar pelo rádio. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês eram 2 filhos, mais o seu Jair, e como é que vocês davam conta de cuidar dessa parte? Porque serviço de alto-falante não é algo que você compare ao rádio, à radiodifusão. Não. Porque um é itinerante, você tem que montar. Eu me lembro quando o carnaval era na Tiradentes, eu cheguei a transmitir lá, todos os postes tinha lá, Jaraguá. Me lembro de um evento que eu não sei qual foi, não vou me esforçar também, porque não vai acontecer nada de bom, na Vila Mariana, no antigo Cine Cruzeiro, ou coisa que o vale ali, perto que hoje o local chama-se Largo Ana Rosa, também tinha transmissões locais, enfim. Todo lugar, como você mesmo disse, confirmado, era só
Jaraguá. Dava a impressão que era Sim, até oficial. e sem querer te interromper, por exemplo, na igreja nossa, de Aparecida, na igreja tanto a igreja antiga como a igreja nova da Penha, que é a Basílica, tudo tinha corneta da Jaraguá. Tudo para transmitir as missas para a área externa. E algumas, o som, o microfone, tudo, as caixas, eram da Jaraguá. Né? Me lembro que seu Então, pai era muito religioso naturalmente também, naturalmente. Meu pai foi independente coroinha, de né? Meu fazer pai foi negócio. coroinha. Eu fui apóstolo, fui chefe de equipe, mas isso é uma outra história. Bom, vamos voltar. Aí você tem um Aliás, nome. Luiz Fernando, se você me permitir, à vontade. em Mogi das Cruzes, a gente transmitia a missa, eu acho que era das 6 horas da tarde da igreja, da matriz. E teve um lance curioso, que nós tínhamos um funcionário, até de cor, mas não é esse o problema, só para salientar que a gente trabalhava com todas as pessoas capacitadas, mas o nome dele era Jesus. E ele subiu para jogar o fio do microfone para o nosso locutor, que ia fazer a cobertura, que era o Roberto Moreira, e ele tinha um problema de deficiência visual, ele não enxergava muito de longe, ele tinha que pôr o papel aqui, assim, para ler. E ele começou a falar, Jesus, joga o fio, Jesus, e começou a falar cada vez mais alto, até que o Jesus jogou todo o fio. Imagino quem estivesse perto, né, só iria gritando milagre, milagre. Ai, meu Deus do céu. Legal, tem umas legal. passagens, Luiz, que um dia É bom lembrar disso. Além de ser bom, é bom a gente desopilar o fígado, porque a gente só tem notícia ruim. Então é legal a gente, de vez em quando, dar uma risadinha. Mas o que eu estava querendo perguntar é o seguinte: o sistema de alto-falantes é uma empresa, tem um tipo, apesar de ser coisa parecida, sim, né? Sim. É comunicação, é voz, é música, não é igual, é parecido. Então, vocês tinham que cuidar da rádio de um lado, cuidar do serviço de alto-falante, que não podia ser abandonado até por causa dos contratos e das coisas todas. E a expansão para ter a rede, para ir para o interior, para ir para outros lugares. Como é que isso aconteceu e a partir de quando vocês passaram a usar o nome líder, visto que eu sei que tem líder, eu participei de vários congressos de radiodifusão, até como expositor, e você observa que tem líder no Pará, tem líder no Sul, enfim, é um nome que as pessoas, não é dono, você talvez não seja dono de nome, como difusora, que é uma emissora que difunde, e etc, etc. Hoje se briga muito pelo nome e pela marca, o tal do naming rights, cidade tem briga por causa disso, Tupi já teve briga porque usaram, Mundial, enfim, coisas que pareciam comuns e não são. Então, eu também tenho muita briga por causa do nome líder. Porque o nome é meu, é registrado direitinho, tem todas as patentes, tem tudo, mas as pessoas usam, as pessoas pegam e até a gente descobrir, até a gente... Porque tem que abrir ação e custa, né? Tudo é custo, né? Tudo, mesmo na sua razão, você tem que pagar. Você tem que pagar. E tem que ir para a briga. Com algumas nós estamos fazendo acordo. Olha, você usa o nome, paga tanto por mês, tal, entendeu? Porque é complicado. O nome pegou muito mesmo. Mas, voltando à sua pergunta... O fato de querer usar um nome, ninguém quer usar a última colocada FM. Não, é líder, é a maior, é a primeira do DAI, aquelas coisas todas. Como nome, às vezes, como slogan. Como é que vocês conseguiam dar conta de uma rádio em São Paulo, em Mogi, e abrindo a rede para o interior de São Paulo e talvez outros estados? Então, aí quando nós começamos a fazer a rádio gravada tal para todas as praças nossas, a gente conseguiu fazer tudo com um custo
a gente melhorava o ganho das pessoas aqui, mas não tinha custos no interior. A gente só tinha o departamento de venda, mais nada. E uma pouca coisa operacional para trabalhar, shows, eventos, pedágios, essas coisas todas. Mas, fora isso, eram rádios enxutas. Foi quando nos foi oferecido, conversado sobre a rádio via satélite. Aí nós conversamos na Embratel, havia disponibilidade de satélite, aí nós criamos nós passamos em 1989, nós passamos a usar uma rádio, nós tínhamos uma rádio em São Paulo chamada Líder e tínhamos a 92 FM, que hoje é a Play. Então, nós, na realidade, tínhamos, na época, com o meu pai, nós tínhamos 3 emissoras de rádio em São Paulo e nós perdemos uma, mas nós tínhamos 3 emissoras de rádio em São Paulo, na cidade de São Paulo, praticamente, e tínhamos as outras rádios todas que davam 15 emissoras de rádio nossas. Aí passamos a operar as rádios das outras cidades. E nós tivemos, na época, agregadas a nós, mais de 100 emissoras, para não falar besteira, muito mais de 100 emissoras que se agregaram. Foi a maior rede de rádio via satélite do Brasil, que foi a Líder. E muita gente passou a usar o nome Líder nessa época. E aí, para tirar, meu amigo, é uma briga que não tem tamanho. Uma vez líder, sempre líder. Tá aí o slogan. O slogan para o cara falar para o juiz, viu? O inimigo. Agora, por que você acha? Eu sei que a gente já teve muitas experiências no Brasil e já viu outras coisas. Deram certo no começo, depois mudaram no exterior. A gente tem muito mais como espelho os Estados Unidos do que Europa, mas quem viaja muito, quem lê, quem estuda, sabe disso. Por que, de repente, a rádio via satélite no Brasil parou? Foi uma coisa legal? Foi uma obrigação legal de que cada cidade ou cada emissora em cada cidade deveria ter o seu casting, o seu elenco? Ou é porque não deu certo por causa de sonoridade, custo e tal? É porque o público, o ouvinte, ele ama a rádio dele. Ele quer falar, ele quer participar, ele quer opinar, e o rádio via satélite, do jeito, principalmente, que nós fazíamos, não era possível. Então, como acontece agora? Hoje você faz a rádio via satélite e a rádio que retransmite você, ela escolhe os horários que ela quer retransmitir e os horários que ela vai fazer ao vivo dela. Então, hoje em dia, não é mais aquele negócio de 100% de rádio via satélite, como era antigamente. Começou-se a abrir espaços, então você vê um programa com uma qualidade muito grande e depois um programa normal que a rádio pode oferecer. Então, existem esses dois lados. Porque quem manda no rádio, Luiz, você sabe melhor do que eu, quem manda no rádio é o ouvinte. O ouvinte, hoje, ele tem necessidade de falar, de conversar, de contar, o que era antigamente, no meu tempo, a cartinha. Hoje, ele quer falar. Ele quer falar. Uma coisa que, por exemplo, eu fiz no meu programa diário lá em Mogi das Cruzes, que dava muito certo, como era das 4 às 6, chegava 4h30, 5 horas da tarde, a gente parava o carrinho da rádio na porta das escolas. As pessoas, os alunos, participavam com muito carinho, com muito carinho, sabe? Então, isso ninguém tira do rádio. Ninguém tira. Quando chegam para mim e falam assim, você acredita na morte do rádio? Eu falo assim, o rádio está cada dia mais forte. O rádio hoje, quando surgiu a televisão, falaram que o rádio ia morrer, o rádio sobreviveu e foi lá e deu um banho na televisão. O rádio foi, sem dúvida nenhuma, o veículo de comunicação mais importante deste país, e é ainda. Quando surgiu a internet, falaram, agora o rádio vai. O rádio não foi.
Está indo outros veículos, mas o rádio não, porque o rádio soube se unir à internet para fazer um negócio bem feito. E o rádio é muito bom. E a gente pega aí, cada dia que passa, eu, por exemplo, quando eu vou para as rádios do interior, eu vou ouvindo rádio, vou ouvindo outras emissoras, eu falo assim, nossa, como tem gente de qualidade fazendo rádio. E você percebe que são jovens, que se você levar para São Paulo, vão dar um start enorme. Eu, assim, só para contar para você, uma vez eu contratei uma menina que fazia rádio em Caraguatatuba e trouxe para a Metropolitana de São Paulo. Em 6 meses, ela foi para a Rádio Cidade de Portugal, de Lisboa. Quer dizer, você percebe que tem um monte de gente de qualidade, de talento, que esse rádio do interior, que é o grande celeiro nosso, existe e faz bem feito. Sem dúvida nenhuma. E o feeling do empresário, que você tem em alto grau, ajuda a perceber quem é bom, quem não é, quem é do ramo, quem não é, quem vai longe, quem não vai, etc. A gente tem essa facilidade. Pelo que eu depreendi, você como empresário, diria que o rádio deve sobreviver no sistema híbrido, ou seja, se eu estou em São Paulo, eu tenho a matriz, vamos dizer aqui, mas se eu estou no interior e eu não tenho muito dinheiro para manter um elenco de potência, eu coloco algumas coisas locais. Eu não estou falando de modelo de rádio, porque eu posso estar falando só do musical, só do jornalístico. E eu também não estou julgando, eu estou falando o que está acontecendo. Não, é isso que eu acho interessante, até para a gente abrir a cabeça das pessoas, quanto radiodifusor, quantas pessoas de rádio do interior do país inteiro assistem ao trabalho da gente, pelo menos alguns se comunicam, escrevem dizendo que gostaram disso, daquilo. Então é bom a gente abrir a cabeça, esclarecer e abrir o diálogo também. É lógico. O que eu acho é que, se eu vou abrir uma emissora de rádio, que eu quero fazer o local, como você diz, que é aquilo que você atende a pessoa, que você abre o coração, deixa ela falar, ela se abrir, ela fazer as solicitações dela, seja de música, seja da necessidade de comunicação, de se expor e tal. E você tem um noticiário pesado que você vai ter que buscar em alguma outra fonte. Então, você se afiliando a alguma emissora de grupos que tem rede, que tem cabeça de rede em São Paulo ou no Rio, falando genericamente, a coisa pode dar, ou seja, o que eu chamei de sistema híbrido, facilita para que... Né? Esse é o caminho, pelo menos atualmente. Esse é um caminho que está acontecendo, principalmente para... Você sabe que algumas emissoras de rádio, algum tempo atrás, foram passadas para político que queriam ser dono de rádio, não sei porquê, e, enfim, não tinham como fazer, como acontecer, e estão fazendo isso. Mas o verdadeiro radialista, ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Agora, se eu fizer o seguinte, é uma suposição. Sim. Eu tenho 2 estúdios aqui na minha sala, no meu escritório, então eu posso fazer um estúdio só para São Paulo, falando de tudo que está acontecendo, tempo, temperatura, trânsito, ou seja, vivendo a cidade de São Paulo, que por ser cosmopolita e por ser quem tem muita notícia, e em paralelo eu posso ter uma outra emissora aqui do meu lado, e que eu transmita música e algumas coisas gravadas que podem interessar ou não. Isso funciona, esse sistema 2? O 1 eu acho que dá certo. Sim. O 2 daria certo? O 2 eu acho, aquilo que eu te falei hoje, eu tenho notado isso muito, principalmente no interior, é a necessidade do ouvinte falar. Ele quer participar. Tem alguns que participam todo dia, tem uns que falam que são humoristas, entendeu? E são pessoas gozadas, divertidas, mas são as pessoas, elas pegam a rádio para si. Então, eu não sei se, de repente, que aconteça... Eu acho que é mais fácil fazer o híbrido, né? Pegar alguma coisa boa
do rádio principal e fazer algumas coisas boas também no rádio local, porque você fazer direto como nós fizemos, e é muito... Ô, Luiz, eu tinha inveja do Boni, porque, na realidade, sobrou 100 rádios na minha mão, e eu tinha inveja do Boni. Como que ele conseguia administrar isso? Chegava o cara de Porto Alegre, ligava para mim e falava: você não está tocando os gaúchos. Eu falei: como? Eu não estou tocando? Eu estou tocando a Xuxa. Entende quanto que a Xuxa é gaúcha? Mas para não falar outra coisa que eles falavam. Cara do céu, você não está tocando o pessoal da sanfona do Mato Grosso, por quê? O que você está em contra? Eu estou tocando. Cara, você não imagina o sufoco que era. O sufoco do Nordeste, então, vinha paulada em cima de paulada. Não? Mas eu estou tocando, Caetano Veloso é nacional, nós queremos tocar não sei quem, e vai para aí. Era só reclamação, Luiz Fernando. Isso a gente já tem de graça. A inveja do Boni, como que ele conseguia administrar isso? Sabe? Era triste. Quantas emissoras tem a sua Rede Líder hoje? A Rede Líder tem hoje, né, ela tem 4 emissoras próprias. 4. E as outras são afiliadas que podem entrar um período e depois saem. Tem as metropolitanas também, né? Que são da família. Tem a Metropolitana de São Paulo, tem a Play, tem a Sorocaba, tem Guaratinguetá, tem São José dos Campos, tem Bauru, tem Garça não, Marília, tem outras. São afiliadas? Não, são da metropolitana, são próprias, são da família. São próprias. Tá, não sabia. São próprias. Realmente não acompanho e também a gente não sabe da negociação, etc. Não é que meu pai ele deixou em vida algumas rádios para a família, deixou algumas rádios para o meu irmão, deixou para a Mira e para os filhos, os outros 2 filhos dele, e deixou essas 4 emissoras para mim. Uma, inclusive, eu tenho 50%, que é Taubaté, o resto é 100% minha, que é Ribeirão Preto, Rio Preto e Uberlândia. Onde tá... E a Play, que eu ouço hoje, eu gosto. Aliás, toda rádio que aparece, eu vou ouvir para ver o que é que tem de novo, ou o que é que tem de velho, ou o que tem de... E fico na que eu acho um pouco mais gostosa, ou não, alguma coisa assim. Até porque eu não vivo o dia inteiro ouvindo rádio, senão não faço o que eu tenho que fazer. Porque o meu trabalho de hoje me obriga a usar ouvidos e boca. Sim, e é exatamente, né, o ouvido eu vou precisar para ouvir rádio com calma. Então, de vez em quando, no carro principalmente. A Play, só para a gente lembrar, é uma frequência que foi anteriormente a rádio Bradesco FM, Esportes FM, ou ela foi... Primeiro ela foi Bradesco FM, Mitsubishi. Depois ela foi Mitsubishi, depois ela foi Rádio Trânsito. Rádio Trânsito. E depois, agora ela virou Rádio Play. Ok. Está muito gostosa assim, de ouvir. Mas aí é que está, né? Por exemplo, não criticando, pelo amor de Deus, sou amigo do Betinho, não tenho nada. Mas quando eu comecei a ouvir, porque também eu adoro novidade, eu falei, bom, aí para mim voltar é difícil. Eu não sou muito, entendeu? Eu acho que eu sou bem o ouvinte brasileiro mesmo. Por isso que eu sou crítico muito com que as coisas que hoje fazem nas nossas rádios. E eu tenho, artisticamente, eu tenho uma filha, que é a minha caçula, que você foi na colação de grau dela. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela sua presença. E as pessoas não fazem ideia, talvez os mais jovens, da importância que você tem no meio rádio. Você é uma celebridade nossa, com todo carinho mesmo e respeito. E você É porque eu estou quase chegando nesses 100 anos aí que está perto da sua cabeça, da tela. Então, por causa disso, eu sou um pouco confundido. Eu não sou, como o Hélio Ribeiro dizia, eu sou o rádio. Eu não sou o rádio. Mas eu sou um apaixonado, como você também é. Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu amo o rádio.
E essa minha filha, artisticamente, essa caçula, que eu tenho 4 filhos, sou casado com a mãe deles ainda, né? Nunca me separei, nunca tivemos problema nenhum, graças a Deus. Nós tivemos 4 filhos, 2 meninos, o Jacques, que leva o meu nome, que é o verdadeiro Jacques, depois tem o Jean, que cuida da área de internet das emissoras, que cuida da gráfica da emissora, da grafia das emissoras. Depois eu tenho a Juliana, que é casada, mas tem 2 filhas, e o Jacques tem 2 filhos também, um casal. O Jean não, o Jean só tem uma cachorrinha que ele ama de paixão. É casado, mas não... E aí eu tenho a Juliana, que mora nos Estados Unidos, tem 2 meninas, graças a Deus vive muito bem lá. E eu tenho a Joyce, que puxou o avô, puxou o pai, puxou o tio, puxou todo mundo. Ela tem uma veia artística muito grande. Só esse semestre, a Rádio de Uberlândia ganhou 6 prêmios. Só o ano passado, a Rádio de Uberlândia ganhou 8 prêmios. E a Rádio Líder de Rio Preto ganhou 8 prêmios. Quer dizer, aí vem a pesquisa do Ibope da rádio em 3º, 4º lugar. Se é o povo que consagra, como que o povo fala uma coisa para o Ibope e fala outra coisa para o prêmio, né? Isso que é gozado. Isso aí a gente sabe. Indiscutível. É uma questão de saber cantar ou não. É outra conversa. Você já tem neto cuidando de rádio, não? Não, são tudo pequenininho ainda. São tudo pequenininho. Mas eles vão te ajudar, pelo menos, e ajudar os seus filhos a entender como é que vai se ouvir rádio daqui para frente. Porque eles já são a geração o filho mais velho do Jaque toca pra caramba. Toca violão, toca percussão, tem lá. A menina, eu ainda preciso prestar atenção. As 2 filhas da Juliana, por exemplo, saíram de uma aula que elas tinham lá, de exercícios físicos e tal, porque elas querem ir para dança, elas querem dançar. Então, vamos ver o que vai dar, vamos aguardar. Eu nunca forcei. Luiz Fernando, eu nunca forcei nem time de futebol, nem religião. Nunca forcei. Eles são o que são porque querem ser. Sempre foi assim. Eu sempre dei opção de escolha. Só não deixei ser corintiano, mas... Essa é uma outra brincadeira. Não, eu nunca fiz nada, nunca forcei. Não adianta também. Tanto é que eu tenho um filho palmeirense, tenho um filho santista e 2 São Paulinas. E o pai deles é o quê? Santos. Luiz Fernando, o cara da minha idade, que viu o Santos jogar, se não é santista é porque o pai batia ou punha pimenta na boca. Não é assim também. Não é assim também. Às vezes você é batizado. Na minha família, é coisa de batismo, é tudo malhoca. Entendeu? O cara já batizava. Sim. Então, meu pai fanático. Deixa eu te contar. Peraí, deixa eu só complementar. Antes, depois você fala. Só para complementar. Meu pai era fanático, meu pai fazia contabilidade. Isso que hoje o rádio faz com uma certa facilidade, que a internet apresenta. Aquilo tudo ele tinha papel. Eu tenho algumas coisas guardadas dele, muitas eu joguei fora, ele também, com a contabilidade dos jogos. Se tivesse que fazer plantão esportivo, ele tinha tudo na mão, porque ele fazia quem subia, quem descia, tal. O irmão dele, era advogado e era fanático também. O meu primo, Gustavo Malhoca, é o médico do Palmeiras hoje, só isso. Então você vê que a volta é quase completa, não é 100%, mas é quase completa. Pode falar. Então, mas deixa eu te contar uma coisa. Isso é um segredo que eu tenho na alma, mas eu já contei para a família. Quando eu nasci, eu só ganhava coisa do Palmeiras. Bola, shortinho, camiseta do Palmeiras, boné, tudo do Palmeiras. Legal, Palmeiras. Aí, quando eu tinha 6 anos, mais ou menos 6 para 7 anos, ou 7 anos, meu pai começou a fazer um comentário do futebol às quartas-feiras à noite no Pacaembu. O Durval narrava e ele comentava. E ele me levava. Naquela época não tinha torcida organizada, nada, eu sentava na geral mesmo do Pacaembu.
foi quando eu vi Santos e Palmeiras. Aí Não deu. Aí eu saí de lá santista. Não teve jeito. Mas não falei nada para o meu pai, não. Fiquei quieto. E ainda, para alegria dele, eu joguei uns 3, 4 meses no Palmeiras e ele ficou todo... Isso não tem jeito. Não. É uma coisa de você se afeiçoar ao jogador, à equipe. E outra coisa, naquele tempo os jogadores ficavam um pouco mais tempo, não tinha esse comércio tão grande, né? Ficavam muito tempo, né? Hoje, apesar de contrato, o comércio fala mais alto, então Sim. Naquele tempo era mais a camisa, era vestir a camisa. Bom, vamos falar do rádio hoje. Você é empresário de rádio, você tem a Play, que nós já comentamos rapidamente, tem a Líder e tem alguma outra ideia? Vou fazer pela internet alguma coisa? Não é para antecipar e muito menos para a concorrência ficar de butuca. É só para saber, porque o rádio faz 100 anos, a gente tem que, alguma coisa a mais a gente tem que oferecer, porque o ano que vem começa mais 100 anos de rádio. Sim, amanhã, sim, você falou tudo, é verdade. Então, acaba uma festa, começa outra, é que nem aniversário da gente. O Instagram e o Face, eles estão engolindo um pouco os nossos sites, que são, assim, mais uma coisa mais de ligação direta com o ouvinte. O Instagram, ele ocupa muito o espaço, o ouvinte ele acha mais fácil ir no Instagram e no Face do que no nosso site. E nós estamos pensando, junto com a moçada toda, em como que a gente pode revitalizar o site e trazer os ouvintes para o site também, entendeu? Nós estamos quebrando a cabeça, ainda não achamos uma coisa que possa dizer, olha, isso aqui é legal. No Instagram, eles acompanham, eles falam, eles palpitam, eles elogiam ou criticam, mas eles estão presentes. Mas a gente queria que isso acontecesse também no site, e não está acontecendo, Luiz. Olha, eu acho que a gente pode, deve até, fazer o que você está fazendo, ficar de olho, mas também sempre com aquele critério de um pé atrás. Veja bem, até pouco tempo atrás, não muito, falava-se muito do Orkut. Sim. Onde está o Orkut hoje? Morreu. Quem é que ainda tem ou quem é que ainda se lembra? É você que está acompanhando a gente agora. Se lembra da sua senha do Orkut? Pois é. Eu nunca tive. Nem eu. Agora, vem outras coisas. Aí você tem 146 caracteres para fazer uma comunicação. É uma outra coisa que difere um pouco do tradicional. Depois vem o Facebook, passa a ser uma grande novidade. Aí o Facebook quer saber tudo da sua vida, quanto você tem no banco, onde é que você mora, se você pula o muro, para que lado você vai, para a esquerda, ou seja, as pessoas já começaram a se desinteressar. E aí, o curioso é que quem pode mais pode chora menos, como diz o velho ditado. Então o sujeito compra, o outro começa a incomodar, ele compra o outro. Sim. Então ele é dono disso e é dono daquilo. O WhatsApp era mais fácil, hoje ele já tem uma série de limitações. Enfim, a gente também não pode investir, você põe todas as fichas numa coisa dessas, fala, agora nós vamos fazer, rádio e o WhatsApp. De repente, o cara endoidece lá, ou as ações caem na bolsa, ou a criptomoeda escorrega e vai para o ralo, e aí muda tudo. Então você não pode realmente se entregar a essas novidades, porque nem a gente sabe onde elas vão parar. Mas é assim que eu disse para você. A gente quer revitalizar, a gente quer energizar o nosso site novamente com coisas boas, sabe? Sem fofoca de artista, sem mulher nua, nada disso. A gente quer revitalizar as informações, levar o que a rádio está fazendo, como a rádio está fazendo, para que o ouvinte volte a ter essa cumplicidade com a gente, porque o Instagram ele tem cumplicidade com tudo que ele quiser, né?
O Facebook também, como você falou, hoje ele quer saber de tudo de você. E daqui a pouco as pessoas vão perceber que não é isso que eles querem. Eles querem a privacidade. E eu acho que nós estamos pensando seriamente de como a gente pode fazer isso. Ter essa cumplicidade com o ouvinte dentro do nosso site. Se eu contar para você que essa conversa super gostosa já está chegando ao fim, sim, eu acredito. A gente vai falar junto, porque é tão bom, a gente vai, se desenvolve, de repente pintam outros assuntos, mas a gente sabe também que não deve extrapolar os horários. Lógico. Porque tem outras coisas, mas também a gente tem que respeitar a paciência da moçada, que hoje é bem menor. Então, nós estamos comemorando esses 100 anos de rádio com muita alegria. Eu agradeço de coração a sua participação, as suas palavras, você ter aberto o coração e a gente ter se lembrado um pouco do seu Jair Sanzoni, seu pai, do Silvio também, mas eu digo em especial do homem que começou tudo isso e que eu tive o homem que deu start a tudo isso. Exato. Muito obrigado, Luiz. Eu tenho assim um carinho muito grande, já falei, por você, pela sua capacidade artística, da sua criatividade e produção. E sempre que você quiser, puder, a gente se encontra, vamos bater um papo, vamos pôr o Antônio Viviane na roda, a gente chama aí os amigos que são seus amigos e são meus amigos também, que é muito legal, é muito bom bater o papo com vocês. Eu fico muito feliz, Luiz, até emocionado. Falar do que a gente gosta é muito gostoso também, não é? Outro dia você falou com a Débora, que começou comigo lá, você fala com o Antônio Viviane, que começou com você e também esteve comigo, e outras pessoas importantes do rádio que nós tivemos a felicidade de trabalhar em épocas diferentes, mas juntos. Tá bom? Tá bom. Então, um grande abraço a você, aos filhos e aos netos que vão vir aí com novas ideias. Fique de olho, se Deus quiser, de ouvidos atentos, porque eles vão ensinar a gente a fazer muita coisa nova e a dar caminhos para esse rádio que vai passar a ser centenário uma vez e depois já vai começar os festejos. Se Deus quiser. Tá bom. Um beijo, Luiz. Tudo de bom. Tchau. Conversamos com o nosso querido amigo Jacques Sanzoni. Chamar de Jair Edson vai ser muito difícil, eu nunca chamei, não vai ser hoje que eu vou chamar. Mas é o Jacques Sanzoni, o nosso querido amigo, hoje participando da série Os Empresários. A gente volta na semana que vem com mais conversas, com outras ideias a respeito deste rádio centenário. Até lá.